Começando mais um episódio aqui da temporada dos Bastidores da Diversão. Essa temporada que tá muito especial, com várias personalidades e convidados bem legais aqui para fazer uma troca com a gente. Exatamente, e principalmente porque essa segunda temporada é uma parceria com a Aviva pra gente falar muito de Hot Park, tanto do Rio Quente quanto da costa do Sauípe. E lembrando que esse é um patrocínio da Atracto, um produto da Limber. E tá com a gente aqui de novamente, não é verdade? E de repente, se você não conhece a gente, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques, parques de diversões, aquáticos, atrações, turismo também, tudo que envolve esse universo. Então vamos dar start nesse segundo episódio. Estamos aqui com o Alessandro Cunha, CEO da Aviva. Seja bem-vindo, Alessandro. Tudo bem com você? Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso. Obrigado também por ter conseguido aí um tempinho na sua agenda para vir conversar com a gente. Uma pessoa tão importante assim, exatamente. Né, que comanda aquele universo que a gente gosta tanto. Exatamente. Mas antes da gente começar a falar aí da sua vida, do profissionalismo, qual cidade ou atração turística que você gosta de visitar, de conhecer, além, obviamente, dos destinos da Aviva? Então, a cidade que eu tenho um carinho muito grande é Orlando. Nossa, acho que... Essa... Somente aqui do pessoal do canal. Isso pra gente. Então, a gente é uma cidade que eu acho que tem... Ela é um destino que dá diversão. E pra gente que está no negócio de entretenimento e turismo, a gente tem possibilidade também de ter acesso a coisas que estão acontecendo, né? Quase tudo de novidade. Tá naquela cidade, ela é muito pujante em relação a isso. Então, eu busco muito, né? E aproveito para me divertir também. Então, Orlando é meu destino hoje preferido. Consegue separar um pouquinho das duas coisas, né? Ficar observando ali a operação e curtir também, brincar, né? É isso aí, pegar sempre novidades, mas também divertir. E Sim. aproveitando já que a gente falou de gancho. Orlando, vamos aproveitar o gancho. Qual o parque que você mais gosta de lá? Eu tenho, assim, eu acho que a Disney traz, na nossa infância, tem um imaginário muito importante. É muito bacana. Porém, eu acho que em termos de atração, diversão para a galera mais jovem, a Universal, né, ela tem acho que ela tem nessa pegada até pelo que ela está focando como, vamos dizer assim, os equipamentos um pouco mais radicais, né? Então, acho que ela traz essa adrenalina um pouco maior que a galera gosta. Então você vai nas atrações radicais da Universal. Sim. É isso. nosso time, então. Nosso time. Adoro a montanha-russa. Mas do seu parque ali, do Grupo Aviva, você também vai nas atrações aquáticas, em todas? Sim. Eu tenho uma aqui. Você fez uma cara de medo ali, assim, eu senti uma apreensão. O Expirado é um que dá sempre não é verdade. um pouco de Uma receio. ansiedadezinha, né? Mas sim, tem que aproveitar e tem que testar. Mas não, assim, quando eu vou não é a minha, preferida, né, eu individual. Eu gosto muito de ir com a família. Certo. Então, eu acho que o equipamento que tenha muito minha cara, que eu consigo ir com meu filho, né, o Arthur, tem 19 anos, minha esposa, Camila. E eu levo a minha sobrinha, tá, né, pequenininha, então a gente consegue ir no mesmo equipamento. E o Turbilhados, assim, ele traz essa união familiar. Com certeza, o Turbilhado é isso muito bom. que a gente vem bastante falando também. Eu vou até entrar nesse gancho da questão das atrações. É legal a gente ver como o mercado tá buscando isso de todo mundo se divertir junto, né? E a gente vê isso muito presente também ali nos parques, por exemplo, no Hot Park. Hoje em dia, as atrações que estão vindo, as mais novas, por exemplo, acho que você consegue brincar com todo mundo ali. Acho que isso que é muito legal também, né? Tipo, você brinca com seu filho, enfim. Nós tivemos essa experiência lá atrás com o Hot Boom. Sim, total. Né, interativo, que possibilita que uma criança, né, pequenininha, consiga divertir com os pais ali. Sim. E então a avó pode estar junto, os pais. Então isso é muito bacana. Então traz essa integração. E a gente falou, olha, esse é o equipamento que tem... E tinha famílias que iam para o Hot Park e não iam para os outros equipamentos, ficavam só no Turbilhados. E a gente viu quanto que é importante um equipamento que traz essa integração familiar. E aí o Turbilhados, na sequência, veio trazendo também um pouco mais de adrenalina, mas em família. Também está sendo um sucesso. Isso é muito legal. Que bom. Bom, Alessandro, conta pra gente como é que você começou a sua história na Aviva. Nossa, essa história tem bastante tempo. São 23 anos. Nossa, de bastante. Aviva, né? Minha carreira praticamente toda foi na Aviva. Comecei como... A história é interessante porque eu me candidatei, estava fazendo administração, né, na faculdade, e me candidatei a uma vaga de estágio.
Tentei por 2 vezes no estágio, um processo seletivo bem rigoroso. Uhum. Não consegui. Na terceira vez que eu consegui entrar, entrei como analista de controladoria, analista júnior, e a partir dali, muito na área financeira também. Mais introvertido, falei, olha, né, me encontrei na área financeira, mas vi que tem mais do que, né, assim, e a Viva tem uma possibilidade, muito aprendizado, eu aprendi muito lá e dá uma oportunidade de crescimento muito grande. Ah, e aí eu saí da área financeira, né, em 2009 eu era o gerente de controladoria, e, e aí eu tive um desafio do nosso conselho de administração que foi, gente, vocês precisam aumentar o resultado dessa empresa. E o desafio foi 10 milhões. Isso em 2009, tinha sido a melhor proposta orçamentária que nós apresentamos ao conselho. Legal. E tivemos que falar, olha, vocês estão um desafio. Voltamos para casa com o desafio de incrementar aquele orçamento que a gente havia previsto em 10 milhões. E como é que faz isso? Nós juntamos um time multidisciplinar e montamos esse time de trabalho e fomos buscar oportunidades. Começamos a conversar com as pessoas, né, com os colaboradores, né, os nossos associados lá, como nós chamamos os nossos colaboradores. E a partir daí surgiu, as pessoas tinham muitas ideias, só que elas não tinham uma ferramenta para colocar essas ideias, né? E a gente deu essa oportunidade. No fim, a gente avaliou mais de 100 iniciativas e ideias que foram sugeridas pelo time e a gente conseguiu implantar parte delas e no final a gente conseguiu 10 milhões. Foi um sucesso, conseguimos os 10 milhões, o conselho, ó, legal que vocês legal. conseguiram. E aí nasceu uma área, né, a partir daí. O conselho falou, olha, nós vimos aqui uma grande oportunidade da gente criar uma área de inovação. E aí, nesse momento, eu saí da área financeira e fui, né, comandar essa área de inovação. E ela foi crescendo, virou uma área que começou a incorporar também a estratégia a partir da inovação. E aí veio um outro desafio muito grande, que foi, né, a Sauípe, né, a aquisição da Costa do Sauípe. A entrada do projeto era para minha área, por ser a área estratégica, ela tinha que fazer avaliação das oportunidades de negócio. Trabalhei muito ali, analisando as sinergias entre Rio Quente e Sauípe, que a gente poderia, né, juntar 2 destinos muito grandes, 2 maiores resorts do Brasil. Foi um desafio, mas a gente viu que tinha muita oportunidade. Então, eu tive o privilégio de comandar lá e estar nesse processo de aquisição e depois de integrar, né, fazer parte do time, comandar o time que ia fazer essa integração. Nesse momento, eu já era diretor de estratégia e inovação e em 2021 tive a oportunidade aí, né, esse desafio de liderar o time, né, assumir como CEO da Aviva e até hoje estou lá e com o desafio aí de investir 1,2 bi nesses próximos anos. É um desafio bem grande, né? Ainda mais agora com o novo parque na Costa do Sauípe, né? Qual que é o maior desafio que você vislumbra agora? Porque, obviamente, o Sauípe, toda a renovação que vocês estão fazendo já foi um desafio. Mas com o parque, como é que vocês estão almejando, assim, alcançar esses novos patamares, né? Justamente com o parque. Para a gente, o parque é a principal ferramenta de mudança daquele destino. Não só de Sauípe, mas do litoral norte baiano. Na região não tem equipamentos, então não temos parques ali. Nós mapeamos mais ou menos 3 milhões de clientes, de turistas ali, né, nos resorts, né, que estão naquela... Então, e que demandam atividades. Né? A gente tem atividades, mas assim, tem um trânsito, ir para Salvador, tem Praia do Forte do lado, mas falta um equipamento. Né? Com uma quantidade de equipamentos hoteleiros como temos ali, falta um equipamento de entretenimento, que é esse instrumento que faz mover as pessoas. Então a gente vê uma oportunidade muito grande e a gente fala que esse parque, a gente fez um estudo de movimentos, de ondas de desenvolvimento, e a gente acredita que o parque seja essa terceira onda de desenvolvimento do litoral norte. Então, não vai ser bom só para a Sauípe, sim, vai ser excelente para a Sauípe, mas para a região toda. Sim, e falando assim do ciclo de investimento de vocês, esse valor investido que você até citou, ele vai até que ano mais ou menos, para vocês concluírem tudo que vocês estão vislumbrando nesse plano? Nós temos sempre um fluxo de investimento previsto para 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então, 24 foi o primeiro ano, então a gente começa olhando para 24, finalização em 28, a gente tem a última curva ali desse primeiro ciclo de investimento. Anualmente a gente refaz as projeções e adiciona um próximo ano. Legal. Então, para ficar sempre uma visão de 5 anos.
sempre a gente está no pipe e tem uma visão de 5 anos. Mas se a gente cortar 24 até 28 ali, final de 28, é o ciclo de 1,2 bi de investimentos. E aí nisso, o maior investimento é o parque aquático da Costa do Sauípe. Legal. E falando até assim do setor do turismo, para você ter uma visão do pós-pandemia para cá, você acha que a coisa realmente subiu novamente? Vocês têm muitos desafios nesses últimos anos? Eu acho que a pandemia, eu acho que ela trouxe, né, de forma, a gente não pode desconsiderar quanto ela foi prejudicial para as Sim, pessoas e o nosso negócio, o turismo, o entretenimento, né, sofreu bastante. Mas trouxe uma reflexão para as pessoas. A gente não tinha uma visão, né, apesar de saber, a gente não tinha muito essa reflexão, que nós somos finitos, né? claro. Uhum. E a pandemia deixou isso muito claro. Então, as pessoas acho que tiveram naquele momento, falou, ó, quando isso passar, eu quero me divertir, quero estar com a minha família. Aproveitar. E aí, os resorts, os parques, é esse momento que integra a família, né? Ele tem essa capacidade de ser bem democrático, de integrar e estar próximo à natureza. Então, os resorts estão quase todos inseridos na natureza, os parques. Então, passaram a ser destinos muito procurados pelas famílias que querem se divertir, se desconectar um pouco. É, e a gente chama, né, daquela até a viagem da vingança. As pessoas precisavam viajar. Se eu passar por isso, eu quero viajar, quero me Nossa, desestressar. sim. Então a gente acompanhou todo o setor como todo passou por isso, uma grande demanda, né, daquele momento que foi daquela represamento, mas a gente está sentindo que a gente teve acesso a novos clientes, clientes que talvez não consideravam os nossos destinos porque viajavam para fora. Sim. E nesse momento, por restrições da fronteira, viajaram no Brasil e conheceram o Brasil e viram quanto o Brasil tem equipamentos bons, né? Então, a gente está acessando um cliente que talvez no passado não considerava e a gente está recebendo esse cliente agora. Uhum, Legal. perfeito. E agora falando um pouco mais do parque, né, o novo parque da Costa do Sauípe, conta pra gente, quando vocês fizeram a aquisição da Costa do Sauípe, vocês já pensavam no parque como esse principal âncora para mudar tudo ali ou isso veio depois? Não, fazia parte. Legal. E aí, eu acho, não sei se vocês sabem, o projeto, o master plan inicial de Sauípe já previa um parque. Lá em 2000, quando ele foi inaugurado, as fases seguintes, a gente teve acesso ao master plan. Ao lado dos anos Ah, 2000 isso lá mesmo. antigamente. Do projeto, o primeiro Ah, conceito inicial de certo. Sauípe previa um parque já. Então já tinha as expansões, previa um parque. Ah, Quando nós entramos e começamos a discutir, a gente, até pelo sucesso de Rio Quente em relação, né, a gente acredita muito no sucesso, no que a gente chama de um tripé, que é ter entretenimento como foco central, né? Ele é o propulsor da demanda, e isso traduz praticamente para a gente em Rio Quente no parque aquático, no Hot Park. A hospitalidade, os hotéis, como complemento dessa experiência, então eu vou para Rio Quente para ir no Hot Park, para me divertir no Parque das Fontes, e eu tenho uma boa qualidade, os hotéis, ela complementa essa experiência, Uhum. e o nosso clube de férias ali, o timeshare, como uma forma de fidelizar os clientes. Então, em Sauípe, a gente tinha o quê? Um equipamento hoteleiro muito bom. Porém, faltava o conteúdo, né, que gera essa demanda de família, que é o parque aquático. Então, a gente colocou o clube de férias rodando e agora entra o parque aquático para fechar e consolidar esse tripé que a gente considera que é o modelo ideal de mixed use para fazer o crescimento em resort. O quadro Bastidores da Diversão é uma collab da Spark e da RepFan com patrocínio do Atracto, um modo de gestão de distribuição de Revenue Management, RM para parques no motor de vendas da Limber Turismo. Muito mais que tarifa flutuante, Atracto é uma ferramenta de aceleração de performance em vendas. A gente estava até comentando aqui em outros episódios, essa questão mesmo, né, do destino como um todo ali. Você vai para o resort, mas aí você tem o parque aquático, aí você tem as opções gastronômicas, por exemplo, para você curtir ali depois de um dia de descanso, né, que você já Uhum. aproveitou muito do dia. A vila ali também é um produto muito interessante, né? Acho que para manter o turista, o cliente, por mais tempo ali no destino também, né? Sim, uma das estratégias do parque é aumentar a permanência do cliente, né? Uhum. Então, assim, olha, eu tenho tanta coisa para fazer que eu preciso ficar mais dias hospedados. Então, a gente tem uma das premissas no projeto do Hot Park da Costa do Sauípe é aumentar a permanência do cliente. Tendo atividades, a gente já tem várias atividades, tem mais de 22 mil horas de atividades Nossa. de entretenimento que acontece com o nosso time. Mas o parque ele vai possibilitar a gente ampliar isso.
E aí a expectativa é aumentar o fluxo de clientes nos hotéis, aumentar a taxa de ocupação, né, e aumentar a permanência, que é super importante também. Legal. Fora que também vocês vão ter o público diário, né? Que vai só para visitar também, que é um público muito importante, né? Sim, eu acho que o parque, quando ele está anexado, né, a um resort, a gente tem a demanda que está ali, que tem vem da hotelaria, que está na Uhum. hotelaria, né? Mas tem um grande público ali dos demais. Por isso que eu falo que é tão importante para a região. A gente tem uma expectativa de mais ou menos 600 mil visitantes day users, né, que vão ali, que estão em outros, ou estão na região, que são moradores, Uhum. ou estão em outros hotéis que irão para Sauípe. Então, o parque é Maravilha. aberto, vendendo de ticket. Uhum. E os nossos hóspedes têm um benefício por estar hospedado e vão ter dias de acesso. E Perfeito. falando na questão time, por exemplo, que você estava citando, eu acho até bastante legal a gente trazer esse assunto aqui, porque às vezes as pessoas vão nesses parques e não têm noção, porque a coisa está muito pulverizada da quantidade de funcionários que tem ali, porque é praticamente um bairro, né? Convenhamos. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, de vários setores. Hoje em dia vocês empregam quantas pessoas diretamente, indiretamente? Tá? Diretamente, nós temos aproximadamente 4 mil associados, né, que Muita são coisa. os nossos colaboradores, os dois destinos. Indiretamente, a gente né, provavelmente está com 18 mil pessoas Nossa, é muita gente. envolvidas, né? Então a gente eu falo que a gente administra as duas pequenas cidades. Sim, com certeza. Então, em Rio Quente, a cidade de Rio Quente tem 4 mil habitantes. A gente tem a metade, né, de colaboradores que a cidade tem de habitantes. Então, infraestrutura, a gente tem equipamentos, ônibus para transporte de associados, né, e clientes. Temos usina fotovoltaica, tem estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, sistema de energia solar. Então, assim, são duas cidades que a gente precisa administrar uma infraestrutura muito grande. Então, a gente brinca que a gente tem duas prefeituras ali que a gente precisa cuidar. Parabéns, prefeito. Parabéns, prefeito. Perfeito, então. E até agora falando um pouquinho do parque, conta pra gente algumas características do parque, assim, porque o pessoal tem muita curiosidade, um pouco do tamanho, quantidade de atrações, assim, que a gente pode esperar, que é um parque para daqui a 2 anos, mas o pessoal já tá super ansioso perguntando, como é que vai ser, o que vai ter, só um overview do que podemos esperar. O Hot Park da Costa do Sauípe, em termos de área, a gente está falando de mais ou menos 170 mil metros de área. Certo. Prevê, né? Sempre a gente tem uma visão de futuro e prevê expansões. O parque, vocês sabem melhor do que eu que é muito importante as novidades, né, para manter a atratividade do parque ao longo do tempo. Então, a gente tem que pensar no futuro como é que a gente vai adicionar novos equipamentos, novos atrativos. Então, ele já tem uma visão de ampliação, mas nessa primeira fase, a gente deve estar próximo de 150 mil metros de área já edificada, né, e bons estacionamentos, áreas para atender esse público externo, circuito de transporte para os nossos clientes que estão hospedados, né? O parque ele vai ficar aproximadamente 2 quilômetros, né, dos hotéis, então a gente tem que estar desenvolvendo um sistema de transporte também para os nossos hóspedes para acessarem o parque. E o parque ele tem muito na sua característica, que é acho que grande novidade dele em relação ao que a gente tem no Brasil, é que ele é um parque que tem uma tematização. Ele traz na sua arquitetura, nos equipamentos, a tematização, né? Então ele tem uma narrativa, ele tem um storytelling que a gente quer passar para o nosso cliente, mostrando um pouco trazendo a educação ambiental e a possibilidade de se divertir. Então, o Hot Park Costa do Sauípe tem muito dessas características. E vai ter equipamentos que vão desde crianças pequenas até adultos e com atividades de adrenalina para quem quer esse tipo de atividade. Então, ele tem que ser realmente... A gente aprendeu muito isso. O equipamento ele tem que ser muito democrático. A gente tem que conseguir atender todos os públicos. Perfeito, muito legal. Então, aí vocês também já tiram muita experiência que vocês já tiveram e têm no Rio Quente, mas aí vocês também inovam justamente por estar em um outro estado, com uma outra história, e vocês vão diferenciando mais pelo storytelling também. E os equipamentos a gente pode esperar um diferencial em relação ao Rio Quente ou o mesmo DNA que a gente vê no Rio Quente? Eu acho que tem, assim, tem muito da história do Hot Park, né, de Rio Quente, muito aprendizado. O Rio Quente nasceu para ter uma expansão do Parque das Fontes, o Hot Park. Era para o visitante que não queria ficar hospedado e queria ter aquele acesso, né, ao Parque das Fontes. Então, o Hot Park nasceu no primeiro momento com
Olha, com o objetivo de dar um pouco daquele sentimento do Parque das Fontes. Então, mais piscinas, piscinas, equipamentos, né, restaurantes aquáticos, tal, e equipamentos mais família ali. E a gente viu que a gente falou, nós estamos criando um parque, e aí depois nasceu as demais etapas do parque. Então ele não nasceu com a narrativa temática. A gente, ao longo do tempo, foi entendendo a importância de você trazer um storytelling para os equipamentos. Se a gente olhar o Hot Park hoje em Rio Quente, ele não tem uma narrativa do início ao fim. Ela ainda falta essa amarração. É um projeto que a gente está desenhando e a gente quer também ter uma narrativa desde a portaria do parque até todos os equipamentos para ele que tenha um storytelling, né? Ele tem equipamentos super divertidos, como turbilhados, que tem o seu storytelling próprio, o Hot Boom, mas tem outras áreas que não tem. A gente precisa conectá-las. Então, tem um investimento ao longo desse ano também nesse ciclo para fazer isso acontecer. Então, a gente aprendeu muito. Sauípe já nasce desde o primeiro momento com o storytelling, trazendo a educação ambiental e focando muito. Ali a gente tem a segunda maior desova de tartarugas marinhas em Sauípe. Então, a gente quer contar a história da marina e qual o desafio, né, da tartaruga marinha ali. Então, a gente amarrou as duas coisas. Essa questão, como eu disse, do ambiental, mas você pode divertir também aprendendo. Perfeito. É bem aquele conceito do edutainment, né? Isso. Você aprende brincando, se divertindo. Isso é muito legal. A gente tem visto que é uma tendência que veio com força aí nos parques, né? Não, E integra, acabam né? se todo o tornando, ambiente. e acaba se tornando até 2 produtos, né, praticamente. Você pode fazer questões educacionais ali mesmo, receber grupos, escolas, enfim. É muito legal. Parabéns pela iniciativa. E o Hot Park, então, do Rio Quente, a gente já tá vendo então, essa transformação que vocês vão fazer agora nele também, né? Justamente para contar essa história do início ao fim, o storytelling. Isso já tá acontecendo, essa tematização do Rio Quente agora, do Hot Park Rio Quente? Sim. Quanto tempo, mais ou menos, vocês planejam? A Para que isso finalização, não, a gente deve estar. Como a gente não pode parar a operação, né? A gente tem que Sim. fazer execução com o parque em operação, então a gente vai tirando, fechando algumas partes do parque para fazer a tematização. A gente considera que isso vai ser um pouco mais longo. Provavelmente 4 anos para finalizar, para amarrar, né, toda a temática do parque. A gente já tem áreas temáticas como a Praia do Cerrado, ela já, né, nasceu assim, mas ela precisa conectar com o restante. Então a gente vai dividir em 3 lanes ali o Hot Park Legal. e vamos conectar tudo isso e ali trazendo como protagonista desse enredo todo a Lara, que é a nossa na turminha do Cerrado, é uma arara, ela que está ali, e o Cerrado tem muito, a gente está, pessoas em Rio Quente, a todo momento, né, tem e vê as araras ali, então São lindas, né? a Lara, nossa personagem ali da turma da zoeira, vai ter essa narrativa ali do Rio Quente. E em Sauípe vai ser a Marina. Mas sim, resumindo, serão mais ou menos 4 anos para a gente finalizar. Todos os novos equipamentos que entraram, por exemplo, o restaurante Hangará, já veio com todo o desenho e o projeto, já pensando na tematização. Né, o restaurante lá da Praia do Cerrado, então o Maraé também trouxe o conceito naquela land, então é havaiano, que ele precisa trazer. Então, os novos equipamentos já nascem temáticos, agora a gente precisa fazer a conexão entre eles e juntar as 3 lands e trazer a narrativa. Perfeito. Sim. E falando na expectativa de público lá para a Sauípe, você já tem esse número mais ou menos? Quanto isso vai aumentar com os novos investimentos? Nós estamos uma expectativa de, no parque, a gente chegar a 1 milhão e 200 mil visitantes ano, entre hóspedes e os visitantes, né? Então, mas todos vão passar pelo parque. Hoje a gente recebe em Sauípe em torno de 700 mil hóspedes ano. Então, os nossos hóspedes terão já o benefício por estar lá nos nossos hotéis, acesso ao Hot Park, e o restante serão ali da região, né, e moradores que a gente espera. Ele é uma curva, né? A gente sabe que é um crescimento, mas a expectativa da gente conseguir atender 1 milhão e 200 mil pessoas. Ele foi projetado para atender essa dimensão. Já para atender esse número. Legal, bem importante. Bastante gente, né? Bastante. E, Alessandro, conta pra gente quanto tempo é de projeto para você criar um parque desse porte e também quanto tempo é de execução, porque as pessoas não têm noção, né? Começa a ver a obra do parque, acha que o projeto foi, vamos dizer, rápido para ser feito. Conta um pouco de toda essa trajetória entre projeto, execução, abertura. Como nós falamos, em 2018, com a aquisição de Sauípe, a gente já tinha muito claro o parque. Legal. Nós, naquele momento, começamos já a pensar no parque. Lógico que a gente precisa entender
as áreas, né? O parque tem uma área muito grande, a gente tem preocupação muito, e precisa ter essa preocupação em relação ao ambiental. Então, em 2018, a gente começou a fazer os primeiros estudos de área, né? Entendemos as áreas que podem ser implantado o parque, a partir daí a gente entra, né? Assim, você tem que entrar com a licença ambiental, depois com a licença de implantação, são processos que demoram, porque tem estudos envolvidos, né? E aí a parte do planejamento. A pandemia dilatou um pouco isso, né, esse processo todo, mas você fala, olha, se a gente estivesse considerando que, tirando a pandemia, a gente demoraria mais ou menos 3 anos do início da ideia, do planejamento, né, você precisa da licença, do planejamento, os arquitetos trabalhando, né, assim, são vários, é um time muito, muito grande trabalhando, né, então... Quantas pessoas, desculpa te cortar, mas quantas pessoas só nessa fase de projeto? Você tem esse número em mente? Nossa, eu não tenho muito preciso, Tá. mas as competências envolvidas, né? Você tem um primeiro projeto de implantação básico, e aí depois disso entra, né, o pessoal que vai fazer fundação, hidráulico, paisagismo, tematização, pessoal especializado em alimentos e bebidas, assim, são vários escritórios, assim, Claro. sem dúvida nenhuma a gente está trabalhando com mais de 10 escritórios, né, que cada um com a sua competência para a gente poder tirar isso do papel. Então, são mais ou menos 3 anos disso e mais ou menos 3 anos de execução, né? Então, esse é do início, já estamos lá fazendo a terraplanagem e em 2027 a gente espera estar com o parque já operando. Maravilha, então 6 anos aí entre toda essa fase, é Pelo muito menos, né? tempo, né? Nossa. É porque também você pensa como é robusto, né? Esse tipo de produto, esse tipo de atrativo que acaba sendo construído e que entra ali automaticamente dentro dessa cidade inteira ali, na questão das atrações também, né? Os atrativos que tem que fazer ali no destino. Perfeito. E qual foi para vocês assim essa integração entre os dois resorts? Isso deve ter sido um desafio para vocês para manter a mesma identidade, manter a mesma e mesmo assim manter o diferencial entre os dois destinos, né? Isso foi um desafio ou isso estava muito claro para vocês desde quando ocorreu a aquisição de Sauípe? Não, é um desafio, confesso, até por uma questão cultural, né? São 2 estados que a gente tem que entender a cultura da população, que tem um pouco de cultura que tem que ser respeitada, que é do seu regionalismo. Então, mas a gente não podia perder a identidade. Então, a gente olha sempre para a questão cultural, onde nós estamos, o que é super importante para a população ali, tem que respeitar isso. Mas a gente precisa trazer a identidade, né, essa uniformidade, para entender que você está em Rio Quente num produto nosso, você tem a mesma expectativa quando você estiver em Sauípe e vai ser atendida da mesma forma. A gente fez que a gente chama de avaliação cultural quando foi feito. Então, a gente fez várias entrevistas com os colaboradores na época que estavam ainda, não sabiam o que estava acontecendo em Sauípe, para entender o que eles precisavam, quais são os anseios, né? Porque quando nós chegássemos, a gente sabe que é difícil, né? Toda mudança gera realmente um desconforto, porque é um novo, as pessoas têm ainda muito receio do novo. Sim. E a gente precisava dar essa tranquilidade, mas precisava entender para eles o que era importante. Tá. Então, foi uma coisa que a gente falou, olha, precisamos entender isso. Como nós entendemos, as primeiras coisas que a gente fez, os primeiros investimentos que nós fizemos em Sauípe, não foi para o cliente, foram para os colaboradores. A gente entendeu os anseios. Quais as reclamações? O refeitório. Os refeitórios precisavam ser melhorados, os vestiários precisavam ser melhorados. E aí, a partir daí, nós chegamos falando, gente, chegamos, a Viva é essa, estamos apresentando a Viva vocês, entendemos já as dores de vocês, e a gente vai começar a partir de agora os investimentos nessas áreas para melhorar a qualidade de vida de vocês no trabalho. E aí sim a gente teve muito engajamento, porque eles perceberam, o pessoal chegou aqui, entendeu o que a gente precisa, já está fazendo as melhorias, antes mesmo de fazer qualquer mudança para o cliente. E aí a gente conseguiu esse engajamento. Então isso foi muito importante. Hoje a gente tem muito clara a cultura Viva, né? É muito forte nos dois destinos. Mas eu acho que o segredo foi entender as necessidades e as diferenças de cada uma das regiões. É porque as pessoas às vezes não têm essa noção, né? Além do público que a gente, né, que nós somos nós, que a gente vai lá e visita e tudo mais, vocês têm que conseguir manter engajado essa cidade de funcionários, de colaboradores que existem, que realmente é um desafio isso também, né? Muito. Fazer a pessoa engajar e fazer o trabalho ali com qualidade. Muito. Tem muita... Só para complementar, eu fiz...
Nós fazemos uma pesquisa anualmente que a gente chama de pesquisa de clima organizacional para entender como é que está e entender os anseios e sempre trabalhar. A gente conseguiu alcançar, numa escala de 1 a 10, nesse último ano a gente conseguiu alcançar 9,1 de satisfação do nosso colaborador. Legal. Então, assim, para a gente é um reconhecimento muito grande, porque a gente está conseguindo realmente entender as expectativas deles e a gente está conseguindo investir nisso. E por muముitos anos, em Rio Quente, a gente está entre as melhores empresas para se trabalhar, e a gente conseguiu nos últimos 2 anos também colocar a Sauípe entre as melhores empresas para se trabalhar. Legal, Parabéns. parabéns. Inclusive, até entrando nessa questão cultural, a gente sabe que tem muito do entretenimento dentro do resort, dentro da programação como um todo ali do grupo. Vocês têm uma empresa terceira, esse treinamento e o casting dessas pessoas, cantores, bailarinos, acontece dentro do próprio grupo ali, do próprio parque. A gente tem grande parte interno, é um time Legal. nosso, né, o time de baile, o time que faz o desenho dos espetáculos internamente. Em alguns momentos a gente traz, é sempre importante também trazer profissionais para Sim. desenhar quando a gente pensa. Vou dar um exemplo para vocês. O nosso espetáculo de Natal, o Natalize, né, que tem a temática natalina, a gente contratou uma empresa para nos ajudar a desenhar toda essa jornada, todo esse espetáculo. Aí o pessoal vem, traz, desenha e em algum momento até compõe o time com profissionais externos, né? Então com banda, porque com o time de baile para fazer toda a condução do espetáculo. Mas durante quase todo o ano é o nosso time mesmo, 100% que faz, desde o time de baile, iluminação, banda, toda nossa que faz, que vai garantir essas quase 22 mil horas de espetáculo por ano que a gente tem. E falando até na questão da hospitalidade também, hoje o cliente que vai visitar, por exemplo, o Hot Park ou vai visitar o resort ali como destino de férias mesmo, qual seria o tempo que você acha ideal para ele conseguir aproveitar tudo que tem por ali? Acho que a gente tem muito conteúdo, tanto em Rio Quente quanto em Sauípe, assim, para tranquilamente uma semana de diversão. Assim. Você tem 2 dias, né? O primeiro dia e sempre a saída, a gente tem, né, a quebra em si, mas em 5 dias você tem muita coisa para fazer, para conhecer em ambos os destinos, e a gente espera aumentar um pouquinho mais essa permanência. Hoje a gente tem, se a gente pegar a nossa permanência média nos destinos, são 4 dias. Então, o nosso cliente fica em média 4 dias nos destinos. E a gente espera ampliar mais 1 dia com o Hot Park ali em Sauípe a permanência. Legal. Perfeito. Bom, estamos aqui chegando no final desse nosso episódio aqui com você, Alessandro, e a gente sempre traz essa pergunta aqui para todos os profissionais e as pessoas que estão envolvidas, que é muito legal porque o pessoal pergunta muito pra gente: como eu faço para fazer parte do setor, que quer entrar nesse setor de entretenimento? Você pode deixar uma dica, uma ideia para essas pessoas que querem entrar ou que pode esperar de repente por estar nesse setor, que quando geralmente falam isso, a gente sempre escuta. Quando entra nesse setor, ninguém quer sair, quando sai sente falta. É muito bom trabalhar e a gente assim, trabalhar e fazendo as pessoas felizes. Então, por isso até o nosso propósito é fazer famílias felizes. A gente trabalha para isso. Porque as pessoas vão para os nossos destinos para relaxar, para descansar, e muitos deles estão nos seus períodos de férias. Então a gente não tem a mínima chance de frustrar as férias das pessoas. Então é muito bom trabalhar fazendo as pessoas felizes, divertindo, né? Então, por isso que eu acho que assim, quando entra nesse setor, as pessoas querem ficar, sentem muita falta. Porque o turismo ele tem, assim, é muito bacana trabalhar, né, fazendo isso. Eu acho que tem que primeiro ponto, assim, quem está no setor, a gente tem muita oportunidade. O Brasil está crescendo muito no setor de entretenimento. A gente viu como nós estamos crescendo e a relevância do setor de turismo no Brasil. Dados agora mostram que o setor de turismo já representa 8% do PIB, superando o agro. Né? E a gente não sabe, as pessoas não sabem disso. O agro está em 6%, nós já somos 8%. Nós temos uma cadeia muito grande, a gente dá trabalho para muitas pessoas. Então, é um setor muito relevante. Então, tem muita oportunidade de trabalho. Assim, tem que começar. Eu acho que olha para isso, tem muitas oportunidades de trabalho. A gente tem vagas abertas em Rio Quente e Sauípe sempre. E é importante começar. E aí, assim, sempre olhando com a visão onde eu quero chegar, determinação de trabalho para isso, tenho certeza que vão. Sou exemplo disso. Comecei como uma vaga de estágio, e hoje eu estou como um presidente da empresa. Então, isso é possível, é muito real.
Mas tem que ter muita força de vontade e não é de um dia pro outro, Claro, né? muita Esse é uma paciência, porque é jornada. toda uma Sim. trajetória para É um plano de carreira mesmo, né, querendo ou exatamente, não. plano de vida, né? Perfeito, Alessandro. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi ótimo poder conversar com você sobre a sua vida profissional, sobre Costa do Sauípe, o Rio Quente, né? Muito legal poder ver para onde os parques estão indo, né? Da Sim, Viva. obrigado mesmo por encontrar um tempinho aí na sua agenda. A gente sabe que é apertada. Estamos ansiosos para conhecer Costa do Sauípe, que a gente ainda não foi. Não foi por falta de Exato. convite de vocês. Tem que ir lá. Esse 2025 a gente vai Esse para ano lá, a gente né? vai, gente com toda precisa. certeza. Mas é isso. Obrigado, então. Eu que Alessandro. agradeço. Muito Sucesso obrigado. para vocês. Muito obrigado por estar aqui com vocês. É sempre um prazer. Obrigado mesmo. E você que está aí assistindo, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e também de se inscrever aqui no nosso canal, né? Exatamente, gente. Então tá chegando ao fim aqui mais um episódio do Bastidores da Diversão. E fiquem espertos aí que vai ter mais episódios por aqui. Episódios bem especiais com vários papos legais. Tchau, gente. Beijo. Até a Tchau. próxima.